Bom dia, meus irmãos amados, todos cheios da presença do Senhor aqui nessa manhã. Glória a Deus. Nessa semana que passou, nós tivemos o privilégio de estarmos no MFI, que aconteceu lá em São José dos Pinhais, Comunidade Vida Plena do pastor Márcio Martins. Foi a conferência anual da qual nós participamos, somos aliançados com aqueles irmãos. Tivemos um tempo muito precioso. Tivemos ministração de segunda-feira à noite até quinta-feira de manhã. Imagina o tamanho da imersão que nós vivemos ali. Foi muito precioso mesmo. E eu quero dizer para você que está aqui nessa nova casa, que o Senhor tem sido muito bom conosco, viu? Que o Senhor continue nos agraciando, nos favorecendo, né? Tivemos uma reunião com o proprietário nessa semana, onde ele se disponibilizou a estar colocando dentro do contrato para os 10 anos um espaço atrás do prédio de 6.000 metros quadrados para estacionamento. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus é bom, né? Muito legal. O seu Renato já havia dito para nós que estaria disponibilizando, mas ele oficializou nessa semana, foi muito precioso, um tempo muito precioso. Só que nós vamos precisar de recursos para fazer esse estacionamento, né? Então, a gente está estimando mais ou menos aí para fazermos em Saibra 6.000 metros quadrados, fazermos uma ponte metálica para que as crianças possam passar em segurança, as pessoas ao deixarem o carro lá, ao voltarem, poderem passar em segurança. Nós estamos estimando aí um gasto de R$150 mil, tá bom? Então, eu creio que Deus proverá na mesma medida em que Ele tem provido até aqui, amém? Podemos dizer, até aqui o Senhor nos abençoou? Amém, glória a Deus. Queridos, sem delongas, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler do capítulo 3, Filipenses 3, do versículo 2 ao 11º. Então, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé aí, vamos juntos ler a palavra de Deus. Filipenses 3, de 2 a 11. Amém. Que coisa preciosa. Tiramos uma foto em família aqui, eu achei na minha Bíblia agora. Coisa gostosa de ver, né? Filipenses 3, de 2 a 11, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche seus olhos.
Pai amado, Pai querido, estamos diante da Tua boa palavra. Estamos diante daquilo que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Estamos diante dos Teus ensinamentos, dos Teus preceitos, da Tua verdade. Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós oramos nessa manhã e pedimos pela Tua iluminação, pelo Teu favor, pelo agir do Teu Espírito em nós, para que saiamos daqui nessa manhã mais parecidos contigo e menos parecidos com nós mesmos, Senhor. Esse é o nosso maior desejo. A Ti toda honra, glória e louvor pelo século dos séculos. Amém, amém. Pode se sentar. Mais uma vez estamos com as cadeiras emprestadas do pastor Jardel, da igreja One Hope Church, e estivemos inclusive com ele e a Donília estiveram lá conosco no MFI e se aliançaram ao MFI nessa semana que passou. Pode aplaudir ao Senhor, porque isso é bom demais. Graças a Deus, temos amigos, irmãos em Cristo, pastores que sabem que não é bom andar sozinho, e isso foi muito precioso, esse tempo que tivemos juntos lá. Irmãos queridos, nós falamos a respeito do primeiro versículo no domingo passado, quanto à repetição, quanto ao falar mais do que uma vez com respeito às mesmas coisas. Se puder tirar um pouco do grave do microfone, está reverberando aqui. Obrigado, Digão. E agora Paulo vai falar a respeito de quais são essas coisas que ele deseja repetir. Quais são essas coisas que ele precisa continuar ensinando, vez após vez, igreja após igreja, carta após carta, para que os olhos daqueles que foram encontrados em Cristo continuem alertas. Os ouvidos continuem alertas, para que eles não caiam no erro do engano, no erro da maquiagem que a religiosidade é capaz de promover. Porque a religiosidade, ela é a maquiagem da intimidade com Deus. A religiosidade é a falsificação daquilo que deve se nascer de dentro para fora no orgânico da relação íntima com Cristo. E o maior zelo de Paulo para com os filipenses, para com os outros irmãos com quem ele falou a respeito desse assunto, era esse. Era de que a fé não fosse fingida, de que a fé não fosse maquiada, de que a fé não fosse inventada, de que a fé não se tornassem ritos e símbolos e mais nada. Paulo então tem a ousadia de dizer: cuidado com os cães. Quem são esses cães? Ele chama estes falsos mestres de animais, porque ele sabia o estrago que eles estavam fazendo na fé dos irmãos. Cuidado com esses que praticam o mal. Que mal é esse? Cuidado com a falsa circuncisão, o movimento judaizante, o movimento de voltar às práticas da lei, a parte do amor por Cristo. Pois nós, Paulo vai dizer, é que somos a circuncisão. Ele estava falando com gentios, ele estava falando com homens e mulheres que não tinham na sua linhagem, no seu DNA, no seu tipo sanguíneo, o judeu. Eles não eram judeus. Mas ele diz que essa circuncisão é outra agora, porque é uma circuncisão que vem pela adoração, pelo Espírito de Deus. Um orgulho que nasce por Cristo Jesus. E uma constante desconfiança da capacidade da própria carne. Paulo tinha todas as credenciais para ser o judeu dos judeus.
Paulo tinha todas as credenciais para colocar uma maquiagem religiosa em sua autoridade e falar para com todos os judeus de igual para igual, ou de superior inclusive. Uma só vez em todas as suas cartas ele fala das suas credenciais enquanto judeus, está aqui nesse texto. E ele vai dizer: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele vai dizer: circuncidado no 8º dia de vida, nascido da família certa, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, dos mais rigorosos, dos mais eruditos, dos mais estudiosos, dos mais conhecedores da Torá. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Um homem em franca santificação, irrepreensível. Paulo tinha todas as credenciais para se colocar como um homem piedoso e dizer para todos ali: olha só quem eu sou. Mas na oportunidade que ele tem de escrever a respeito das suas credenciais, na mesma intensidade em que ele detalha cada uma das suas credenciais, na mesma intensidade em que ele fala da sua religiosidade, do seu histórico religioso, da sua conduta, é o mesmo texto, é o mesmo momento em que ele se coloca como aquele que perdeu tudo e fez questão de jogar tudo isso fora. Porque ele vai dizer: essas coisas aí, que para mim era lucro, passei de uma hora para outra a considerar como perda, por causa de Cristo. Cristo, diga comigo, Cristo. Diga comigo, Jesus. Nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. Tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele não se contenta em dizer perda, e ele vai usar esterco. Ele diz: eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. Paulo está dizendo: todas as minhas credenciais, nascido de família certa, conhecedor da verdade, perseguidor da mentira, de moral elevada, todas as minhas credenciais, eu as jogo no lixo diante de Cristo. Meus irmãos, não tem como eu e você nos considerarmos pessoas de alta moral, de alta índole, de alto escalão, quando estamos diante de Cristo. Se nos considerarmos e nos compararmos uns com os outros, talvez no meio da altivez, do orgulho que precede a queda, nos encontraremos seres superiores, nos encontraremos pessoas capacitadas, nos encontraremos pessoas vencedoras na nossa moral, nos encontraremos pessoas que vencemos a prática pecaminosa, nos encontraremos pessoas de maior conhecimento da palavra, nos encontraremos pessoas que fluem mais nos dons, nos encontraremos pessoas que evidenciam mais o fruto do Espírito, mas diante de Cristo não somos nada nem ninguém. O homem perfeito
o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Não há espaço para ninguém mais brilhar ao lado de Cristo. Eu e você, pobres, cegos e nus, feituras do pó da terra. Eu e você, nos deparando com o segundo Adão, em sua perfeição, nos resta uma coisa: olhar para nós e vermos que não temos nada de bom. Nada de bom. Nada de bom. E Paulo quer lembrar os seus irmãos a respeito disso. Porque se isso não está no lugar, nada mais na fé cristã será edificado no lugar certo. Se essa verdade não nos toma por completo, nada que venhamos a edificar estará no lugar certo. O que Paulo está combatendo com intensidade, com força, o que a palavra quer nos lembrar aqui com força, com intensidade, com o poder do Espírito, com revelação, com graça, é que, meus irmãos, não há espaço no cristianismo para autoglorificação. Eu vou dar mais uma chance para você. Não há espaço no cristianismo para autoglorificação. Não há espaço no cristianismo para nos acharmos superiores a alguém. Não há espaço no cristianismo para acharmos que conquistamos alguma coisa pela força do próprio braço. Não há espaço no cristianismo para colocarmos as coisas, os badulaques, os misticismos, e porque fizemos ou agimos de tal maneira, somos merecedores de algo maior e melhor. Não há espaço para isso no cristianismo. Diante de Cristo, todas as máscaras caem. Diante de Cristo, não há orgulho que se preserve, não há altivez que permaneça. Diante de Cristo, eu e você nos encontramos prostrados, arrebentados, arremessados aos seus pés, aos seus pés, aos seus pés. E uma nova paixão, um novo fogo, um novo calor, uma nova identidade, uma nova verdade começa a nascer e a brotar no nosso coração, que é o desejo de conhecê-lo cada vez mais. O desejo de amá-lo cada vez mais. O desejo de caminhar lado a lado dele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Se há algo que nós possamos nos gloriar, que nós podemos nos gloriar, é nos gloriarmos pela obra de Cristo na cruz. Se há algo que nós podemos nos gloriar, é nos gloriarmos por Cristo. Porque Ele é o superstar, Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é Emanuel, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o centro, o início, o fim, o meio. Ele é a resposta da nossa existência. Se você é um cristão, eu quero te dizer que o teu propósito é Cristo. É Cristo. Qual é o teu propósito? É Cristo. É Cristo. Gloriar-se na obra de Cristo. E sabe, queridos, o que a palavra nos alerta aqui, e é algo que nós precisamos olhar com um olhar atencioso, é que é possível nós entrarmos numa igreja, nos membrarmos a uma igreja,
praticarmos o evangeliquez, darmos glória a Deus, aleluia, participarmos de um em casa e irmos atrás de Cristo com uma expectativa a respeito de nós mesmos. Tem uma história no Evangelho de Mateus em que um jovem rico vai se encontrar com Jesus. E o texto diz para nós, lá em Mateus 19:16, o seguinte, diz assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Preste atenção na abordagem deste rapaz diante de Cristo. O que? Vamos lá de novo, o que farei de bom para herdar a vida eterna? O que farei de bom para herdar a vida eterna? Jesus responde meio atravessado e diz assim: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Jesus deu a dica e disse: olha, essa pergunta está errada. Não há o que você possa fazer de bom para herdar a vida eterna. Alguém que é capaz de fazer o que é bom para herdar a vida eterna, esse único é Cristo. Há somente um que é bom. Essa é a resposta de Cristo. Ele está dizendo: olha, sou eu mesmo. Se você quer entrar na vida, Jesus dançou conforme a música ali com ele. Falou: se ele perguntou isso, então eu vou responder isso para ele. Então faz o seguinte: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Disse ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem petulante, o petulante é o que coloco aqui, tá? A tudo isso tenho obedecido. Imagine você diante de Cristo, perguntar o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus responde uma lista, e você dizer: tá aí, estou pronto. Esse cara sou eu. Imagine, eu queria saber o sentimento de Cristo naquele momento. O que me falta ainda? Jesus respondeu: bom, se você quer continuar indo por esse caminho, do que você precisa fazer para herdar o reino de Deus, de quem você precisa se tornar para herdar o reino de Deus, então vamos lá. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, você não vai morrer não, você vai continuar vivendo, e vai ter que aprender a sobreviver sem nada. Venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Sabe, muitos se achegam na fé desse jeito. Pessoas que olham para si, se veem pessoas do bem, pessoas de boa índole, pessoas de bom caráter, pessoas de uma família razoável, pessoas que não estão roubando, não estão matando, não estão fazendo atrocidades terríveis. E elas olham honestamente para si e dizem: eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem. E elas vêm para a fé. E elas encontram em Cristo o Salvador. Encontram em Cristo o Redentor. Encontram em Cristo o Filho de Deus. Mas se neste encontro houver algum tipo de restrição na negociação, se neste encontro houve algum tipo de olhar para si e ver coisas boas e dizer: até que no fim eu não sou uma pessoa do mal, não houve uma morte genuína no coração.
E o propósito de encontrar a Cristo não chegou no seu lugar certo no coração dessas pessoas. Então, nessa manhã, o que o Senhor está querendo fazer no meio de nós é nos convidar a repensar qual é o tamanho do nosso amor por Cristo. Cristo para mim é algo que é vital ou é algo que foi colocado num lugar no meu coração diante de uma proposta que me foi feita e eu estou aqui então como uma pessoa do bem tentando me relacionar com esse Jesus, sabe? De alguma forma, de alguma maneira, estes judaizantes, eles viviam com interesses próprios. Quando uma pessoa está buscando uma glória própria, ela está buscando evidenciar que ela é alguma coisa. Ela está buscando evidenciar que ela pode fazer alguma coisa por conta própria. Ela está buscando mostrar que ela não é tão ruim assim, que ela aprendeu alguns caminhos. Mas quando nós nos deparamos com Cristo, nós podemos nos deparar com o Salvador da nossa existência, se nós olharmos para nós da maneira correta. E qual é o tipo de relacionamento que nós vamos então engajar com Cristo? A gente estava no meio da obra aqui, e naqueles últimos dias, prestes a nós finalizarmos para termos o culto inaugural, eu me reuni com umas 4, 5 crianças que estavam brincando lá fora. E eu fiquei ali, elas estavam correndo de um lado para o outro. Eu falei, vou perguntar algo para elas. Eu falei, de 0 a 10, quanto vocês estão gostando do prédio novo? Aí todas elas gritaram, 10! Aí um mais inteligente olhou assim e falou, 100! Aí elas ficaram olhando para ele assim, que disse 100. Uma menina virou e disse, 200! Aí um outro mais inteligente, que eu não sei se você se lembra, mas eu me lembro quando eu aprendi essa palavra, virou e disse, infinito. Você lembra quando você aprendeu essa palavra, infinito? Eu usava para tudo, infinito. E aí, infinito, falou infinito, todo mundo ficou olhando. Aí a mesma menina que falou 200 virou e disse, infinito e 200. E aí parou ali a conversa, falei, gente, vocês estão empolgados demais, que bom, fico feliz. Mas eles não continham a empolgação deles. Eu me lembro que a gente brincava com a Ana Júlia assim, quando ela era criança. Eu te amo do tamanho do mundo. Aí depois descobriu galáxia, depois descobriu o universo, depois descobriu o infinito. E a gente abria os braços assim e se expressava em amor um para o outro. Sabe? O que Paulo está dizendo aqui a estes judaizantes e o que essa palavra está querendo dizer para nós aqui nessa manhã é que não são as nossas credenciais que contam na vida de fé. Não é aquilo que nós somos capazes de fazer e de oferecer, mas é o reconhecimento de quem Jesus é para nós. É o amor que nós temos e podemos oferecer a Ele. Um amor desinteresseiro, um amor de criatura ao Criador, um amor maior do tamanho do mundo, um amor infinito e 200, um amor que nos arrebata de nós mesmos, e mesmo que nós venhamos a sermos alguma coisa, nós consideramos tudo isso como lixo perto de Cristo. É o amor por Cristo que vale. É o amor por Cristo que vai fazer os seus olhos brilharem de manhã. É o amor por Cristo que deve fazer você chegar até aqui na igreja. É o amor por Cristo que deve fazer você devolver o dízimo. É o amor por Cristo que deve fazer você ser uma pessoa melhor. É o amor por Cristo que deve fazer você ler a palavra pela manhã. É o amor por Cristo que deve fazer você perdoar o teu irmão. É o amor por Cristo que deve fazer você se tornar alguém melhor do que você mesmo. É o amor por Cristo, é olhar para Cristo e encontrar
tudo em Cristo, e a partir de Cristo, vivermos uma vida dedicada a Ele. A ordem das coisas importam nesse caso. A ordem das coisas importam nesse caso, porque uma pessoa que genuinamente ama ao Senhor é uma pessoa graciosa, que perdoa, que acolhe, que compreende de onde Deus a tirou e agora onde Deus está a colocando. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Irmãos, Jesus é Salvador, Jesus é Criador, Jesus é o preservador da vida, Jesus é o resgatador da nossa eternidade. Todas essas verdades são importantíssimas, mas essas verdades nos promovem benefício. Mas eu quero dizer para você uma coisa: sabe o que Ele é acima de tudo isso? Ele é teu amigo. Ele é o teu amigo. Ele é aquele que morreu por você. Ele é aquele que fez grandes coisas para se relacionar com você, para que o teu coração seja amolecido e se derreta na presença dEle, para que no teu tempo de oração não seja aquela oração mecânica que fica nos ares ali só ao redor de você, mas que haja um quebrantamento verdadeiro, que as lágrimas rolem dos olhos, que a presença de Deus te envolva como aquilo que há de mais precioso e mais grandioso na tua vida. É para isso que Ele nos chamou, para nos relacionar com Ele. Estudamos sobre a salvação, estudamos sobre a obra de redenção na cruz, estudamos todas essas coisas, e é neste lugar que nós o conhecemos. Mas o nosso amor para com Ele, na nossa relação de intimidade, está para que possamos desfrutar diariamente disso, para que nós possamos cantar de verdade que não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus. Cadê o irmão do teclado aí? Vamos lá. Vamos dar uma de pentecostal hoje. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pense na tua relação com Cristo. Não pense nos benefícios. Não pense no que Ele pode te oferecer, ou já te ofereceu, ou te tornar neste momento. Pense em quem Ele é para você. Ele é um mecanismo de religião? Ele é um mecanismo de salvação? Ele é um caminho para que você chegue a lugares dos quais você deseja chegar? Ou Ele é o teu amigo? Ele quer ser teu amigo nessa manhã. Ele quer envolver o teu coração nessa manhã. Ele quer te pegar na mão e te levar para perto. Ele quer se revelar a você. Ele quer fazer os teus olhos brilharem. Ele quer te encher de amor, de compaixão, de graça. Ele quer desconstruir esse teu coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração de amigo verdadeiro, um coração de alguém que se relaciona, não nos mecanismos da religiosidade, mas na relação íntima, de tete a tete, um com o outro. Nós não estamos atrás
de mecanismos. Nós estamos atrás de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Essa pessoa é Jesus. É Jesus. Diga de maneira bem sincera e bem suave que você o ama nesse momento. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder. Sabe, pelas manhãs eu tenho meu cantinho lá em casa e eu vou lá para fora, no jardim, esse meu lugar, quando não está chovendo. E eu levo a minha Bíblia, eu levo o meu celular, onde eu faço meu devocional. Todas as manhãs, quando eu me silencio, eu começo a ouvir o canto dos pássaros. Eu começo a ouvir o vento batendo nas árvores. E os meus olhos olham para aquilo e eu começo a contemplar essas coisas e eu começo a perceber a beleza da criação. E essa beleza da criação me leva à beleza do Criador. E na beleza do Criador eu me apaixono mais uma vez e mais um dia. Eu recebo uma nova porção. Os meus problemas ficam pequenininhos lá atrás, porque eu olho para a grandeza e majestade desse Deus maravilhoso. O convite é esse. O convite é de se achegar nesse lugar e reconhecer o amor de Jesus pela tua vida. Porque se as aves do céu são cuidadas, se os lírios dos campos são vestidos, quanto mais eu e você que somos amigos dele. Que esses mecanismos de religiosidade sejam despidos do seu coração nessa manhã. Que esse sincretismo brasileiro de olharmos para coisas que dão sorte, para agirmos de maneiras assim tão religiosas, como que se fôssemos aqueles que ficam colecionando maneiras, ritos e magias para nos relacionarmos com Deus. Que isso tudo seja despido. Que o amor por Jesus nasça da maneira mais maravilhosa, perfeita e pura no teu coração nessa manhã. Que ele seja tudo o que você precisa. Nada mais fique de pé, nem a tua própria santidade. Que o Senhor seja o bem mais precioso do seu coração, para que a partir disso ele faça o que ele quiser e você seja um cooperador da obra dele. Mas até lá, apaixone-se por ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Que amor maravilhoso.
maravilhoso. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos lá, ter a paz no coração. Diga isso a Ele. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder. Quem é o teu bom pastor? É Jesus, meu bom pastor. É Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Pode aplaudir a Ele. Ele é digno de todo louvor. Pode vir. Aleluia. Pode se sentar por um instante. Nesse mesmo ambiente. Não perca esse ambiente. Nós não encerramos ainda. Não perca esse ambiente. Ele está no meio de nós. Que palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor é muito diferente da gente. E o teu amor não é condicionado como o nosso é. Obrigada porque o Senhor não tem interesse próprio. E por isso nos ama, mesmo sabendo que nós iríamos errar, falhar, te negar. Obrigada, Jesus. Amados, não tem como nós encerrarmos esse momento tão precioso de cultuarmos ao nosso Deus maravilhoso, ao nosso melhor amigo, sem oferecê-lo a você que de repente está aqui nessa manhã, mas nunca fez uma oração a qual a palavra nos ensina, a palavra de Deus nos instrui. E a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa o Senhor Jesus com os teus lábios, crendo de todo o coração que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, confessando-o assim como seu único e suficiente Salvador. O mundo aí fora diz que existem muitos caminhos que levam a Deus, mas a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for através dele. Jesus é esse caminho. Não existem, amados, vários caminhos, existe o caminho, que é Cristo. E por que isso? E como assim?
Uma vez nos perguntaram, e eu achei essa pergunta, o Gê falou, que pergunta boa. O marido de uma irmã, ela já frequentava a igreja, e ele não vinha à igreja, e uma vez ele veio, e nós fomos conversar com ele. Naquela semana ele perguntou para o meu marido: pastor, por que Jesus é o Salvador? Por que Ele é Salvador? Ele está me salvando do quê? Que pergunta boa. Nós precisamos entender a luz da palavra, porque ela é o nosso guia, ela é a nossa verdade. É a partir dela que temos as respostas que temos. É a partir da palavra de Deus que estabelecemos a nossa fé, a nossa crença, a maneira como nós vivemos e compreendemos todas as coisas. É a partir da palavra. E a palavra nos ensina de que Deus criador de todas as coisas, decide criar todas as coisas com a sua voz, mas Deus se envolve na hora de criar o homem e cria Adão. E Deus dá uma direção para ele e diz assim: Adão, olha só, tudo o que eu fiz é para você. Você tem o governo sobre todas essas coisas, e eu fiz isso tudo para você desfrutar. E fez Eva como sua parceira. E a palavra diz que Deus se encontrava com Adão e Eva todo fim de tarde. Existia comunhão entre Deus e homem. E a palavra diz que a criação do homem foi a criação, a obra-prima de Deus. Deus viu que era muito bom, Deus gostou muito quando fez e soprou o fôlego de vida. E Deus deu uma orientação falando assim: olha só, você pode desfrutar de tudo, mas dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, você não a toque. Deus então fez o homem e deu essa orientação, e o homem então tinha o poder da escolha, e poderia escolher, porque Deus não fez robôs condicionados a obedecer. Isso é muito importante a gente entender. Esse poder da escolha é muito importante nós entendermos, porque o Senhor não nos fez condicionados, porque ninguém quer ser amado por ser condicionado. Imagine você se relacionando com alguém que diz que te ama, que diz que se alegra em estar com você todos os dias, que tem prazer na tua presença, e um dia você vem descobrir que toda aquela devoção é porque ele era obrigado. Então o Senhor nos fez assim, com esse poder de escolha, e orientou. Mas a palavra de Deus diz que a serpente, que Satanás em forma de serpente, muito astuto, chegou com um papo para Eva, e ela caiu naquele papo de poder, não é? De poder. E eles caíram, e a palavra de Deus diz então que houve uma separação entre Deus e o homem, pela desobediência do homem, porque o homem escolheu ser independente de Deus. Mas o Senhor, que nos ama de maneira tão profunda, não se conforma com esse afastamento. E ele diz assim: é necessário que venha um segundo Adão, um homem que cumpra, que decida obedecer, para que seja restabelecida essa relação de intimidade, de jardim, de encontro. E Deus, no seu sublime trono, resolve se fazer carne, porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um Deus triuno juntos, de maneira gloriosa, de maneira poderosa e majestosa,
Ele abre mão de tudo isso para se fazer carne, para se fazer homem, para entender o que é estar aqui, condicionado às limitações desse corpo, para dizer: eu venho para obedecer integralmente as ordenanças do Pai, para que através da minha obediência haja reconciliação. E a palavra de Deus diz que então, nascido de virgem, gerado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus nasce imaculado, puro, sem pecado. Ele não somente deu a sua vida por nós, mas Ele viveu a sua vida por nós. Existem muitas pessoas entregando as suas vidas por alguma causa, mas por mais que ela tenha tido esse coração altruísta de se entregar, até esse momento, ela viveu uma vida de pecado, de falhas, de desobediência. Por mais que essa pessoa possa ter se esforçado, porque somente um foi perfeito, Jesus. E a palavra de Deus diz que então Ele leva sobre Ele todo o pecado, todo o pecado. Um dia eu ouvi uma ministração que me marcou. Nós sempre compreendemos aquele momento do Getsemane. Getsemane são as horas ali que Jesus está, que antecede a cruz, que Ele sabia o que Ele estaria para fazer. E a palavra de Deus diz que é um momento de tanta tensão em Jesus, que Ele começa a suar gotas de sangue. E Jesus olha para o Pai e Ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E é muito interessante porque por muitas vezes nós ouvimos falar que esse momento de tensão de Jesus era com medo da cruz e da morte, e Ele diz assim: Senhor, afasta de mim esse cálice. Mas amados, não era esse cálice da morte, da cruz que Jesus estava tenso, mas era o cálice do pecado que estava por vir sobre Ele. Toda maldade, toda ruindade, todo egoísmo, toda devassidão, as coisas mais terríveis que já aconteceram, que estariam para acontecer, estaria sobre os lombos, sobre as costas de Cristo, e Ele carregaria sobre Ele todo o pecado, para que Ele pudesse, o seu sangue vertido na cruz, nos purificar e nos justificar, assim abrindo esse caminho maravilhoso, que nós então podemos ter Deus como amigo, como um Pai, não mais distante, mais perto, falando. Amados, ninguém fez isso por nós, a não ser Jesus. Ele foi aquele que abriu esse caminho de conexão ao Pai, de perdão aos nossos pecados, abrindo um portal chamado vida eterna ao lado do Pai. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mais de 500 pessoas testemunharam isso. Ele voltou no corpo glorificado, se encontrou com seus discípulos, deu algumas direções, disse que nós precisávamos ide a todo canto, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Assim nasce a igreja. Ele olha para Pedro, que o tinha negado com amor, e fala: Pedro, eu sou a pedra, e através dessa pedra, você, Pedro, vai estabelecer a igreja. E cá estamos nós. E nessa manhã, Jesus bate em algumas portas aqui, dizendo: eu quero que essa realidade seja a tua realidade. Eu quero que essa verdade seja a tua verdade, de Jesus ser o seu melhor amigo. Porque assim, Ele é. De repente você não sabe disso ainda. Eu posso te dizer que Jesus é o melhor amigo de toda a humanidade. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus quer se apresentar a você nessa manhã como um melhor amigo. Então, se você nessa manhã deseja abrir mão de tudo, de todas as tuas crenças, de tudo aquilo que você achava que era bom, mas hoje faz sentido para você, e você olha para a obra de Cristo e você diz: exatamente isso, é disso que eu preciso, é isso que eu quero. Eu preciso de Jesus e somente de Jesus. Eu abro mão, assim como o pastor disse. Nós vivemos num país tão cheio de coisas para a gente se apegar. É fitinha, é coisinha, é para pôr no carro, é filtro dos sonhos, é fitinha vermelha atrás para não sei o que, é tanta misticismo, é tanta coisa. Mas Jesus nessa manhã diz assim: eu quero ser o suficiente para você, o suficiente para você se apegar. Porque eu sou aquele que vai te levar a um caminho. Eu sou o bom pastor. Quem aqui nessa manhã quer fazer uma oração verdadeira? Eu posso te dizer que vai ser a oração mais importante da sua vida, entregando a sua vida a Jesus. Levanta a tua mão. Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã. Você que quer fazer uma oração falando assim: Jesus, eu quero te aceitar. Eu quero abrir a porta do meu coração, para que o Senhor entre na minha vida e mude a minha história, mude a minha sorte, mude o meu contexto, me curando, me transformando. Quem aqui quer fazer essa oração? Levanta a tua mão onde você está. Amém, amém. Estou vendo algumas mãos levantadas. Tem mais alguém que queira fazer essa oração? Se você está sentindo no teu coração, você já fez antes essa oração, mas você sente algo queimando que você precisa fazer de novo, porque você está entendendo com uma outra profundidade isso hoje. Teu coração está queimando, o Espírito Santo está aí. Tem mais alguém? Levanta a mão. Amém. Você que levantou a tua mão, vem aqui na frente. Eu quero fazer uma oração com você. Vem aqui. Quero orar contigo. Amém. Amém. Eu sinto que tem mais algumas pessoas aqui que já fizeram essa oração, mas precisam reafirmar nessa manhã. Não perde tempo, vem cá. Oh Jesus, toca, Senhor, nos corações. Libera o teu amor, Senhor. Que essas pessoas tenham a revelação profunda de quem Tu és, do amor que o Senhor tem. Aleluia, aleluia, aleluia.
Coloca a mão no teu coração. Repete comigo essa oração de todo o teu coração. Diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração, a minha vida, e eu entrego quem eu sou e tudo que eu tenho nas tuas mãos. Jesus, eu confesso com a minha boca, crendo de todo o meu coração, que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor entregou a sua vida pela minha vida. E eu te peço perdão, Jesus, pelos meus pecados. Me lava, me limpa, me perdoa e me ajuda a viver conforme a tua palavra. Que a tua palavra seja luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Abra o meu entendimento, os meus ouvidos, para que eu possa ouvir a tua voz e seguir a tua direção, em nome de Jesus. Continue com os teus olhos fechados. Eu quero orar por você. Papai, apresentamos, Senhor, diante de Ti esses queridos irmãos aqui. O Senhor os conhece. O Senhor conhece, Pai, o caminhar deles, a luta, as dores, as conquistas. O Senhor conhece, Deus, as fraquezas, os temores, a história, o histórico, o trauma, os roubos e assaltos que tiveram na vida emocional. O Senhor os conhece mais do que eles mesmos, Pai. E te pedimos, Deus, em nome de Jesus, toca-os com o teu amor, toca-os com a tua presença. Dê a eles, Pai, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, que teve um encontro contigo, e as escamas dos olhos dele foram caídas, e eles passaram a te enxergar, ele passou a te enxergar, assim como foi com Paulo, Senhor, que seja com cada um aqui, Deus, que eles possam ver de uma maneira completamente diferente, que eles possam sentir de uma maneira completamente diferente, e que o teu amor possa preencher, que o teu amor possa afirmá-los, que o teu amor possa tocá-los, que o teu amor possa curá-los, transformá-los, libertá-los, em nome de Jesus, Pai. Derrama, Senhor, do teu amor sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe ricamente. Sejam muito bem-vindos à família de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz aí? Deus é bom. Queridos, vocês que estão aqui à frente e que fizeram essa oração, nós temos um presente para dar para vocês, tá? Quero pedir para que todos vocês possam, nesse momento, ir até aquela porta lá no canto, por gentileza. Quem que pode conduzir? Digo, conduza eles, por gentileza, todos até aquela porta naquele canto. Nós queremos dar um presente a vocês e termos uma palavrinha com vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? Fazermos essa oração, encerrando esse momento tão precioso, tão precioso.
Vira para a pessoa do seu lado, assim, aquela que você trouxe, ou aquela que está aí que você não sabe o nome. Olha, seja aquele cara de pau, cristão, abençoado. Olha para ela e diz assim: Jesus é o teu melhor amigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos nessa manhã, por esse tempo tão precioso ao redor da Tua palavra e do agir do Teu Espírito. Tu és, Senhor Jesus, o nosso melhor amigo. Leva-nos, Deus, em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco nessa semana tão preciosa e que os nossos laços estejam cada vez mais fortalecidos em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe e um bom domingo para você.